Botafogo foi ao Allianz Parque e retirou um empate que é sim muito importante. Empatar fora de casa, ainda mais quando é um time candidato ao título, nunca é ruim. Paiva disse que gostou da atuação, mas não do placar. Quer sempre vencer, né? Boa postura. E a ESPN analisou aqui os lances, a postura dos times, coletivas de Paiva, de Abel, tudo isso para vocês agora. Mas antes, não esquece de dar uma moral. Somos o canal que mais posta horas sobre Botafogo no mundo diariamente. Somos o Notícias do Fogão. Dá essa moral pra gente, deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal. Teremos esse vídeo e daqui a pouco tem mais outro vídeo e muito conteúdo, porque até amanhã vai ter muito programa falando do Botafogo e Palmeiras. Esse jogão foi uma boa partida, foi um jogaço de bola, o Botafogo merecia ganhar o jogo, mas isso aí é assunto pro pós-react, tá? No final do vídeo a gente fala sobre o jogo. Então, temos 4 planos de membros. Quer ajudar o canal? Tem planos de membros de R$3 por mês, de R$5 por mês, baratinho. Tem aqui o Live Pix, você ajuda muito o canal com o Live Pix também. Manda mensagem de áudio, de texto pra gente. E nosso Pix do canal ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Você também pode mandar um e-mail pro canal para fazer proposta de parceria, de merchan, de jabá aqui com o seu produto, seu curso, sua empresa, etc. Então, sem mais enrolações, vamos reagir aqui a ESPN e muito mais sobre o Botafogo para vocês. Bora pro vídeo. O Botafogo esteve muito mais sólido, muito mais senhor do jogo no primeiro tempo e durante boa parte do jogo como um todo, ele controlou muito mais, o que não é comum quando alguém vai encarar o Palmeiras dentro do Allianz. Quando alguém vai encarar o Palmeiras dentro do Allianz, a pessoa precisa ter, o time precisa ter o capricho necessário para ser letal, porque poucas vezes a bola vai sobrar para você. Você vai ter um momento de criação, você vai ter um momento de acelerar. O Botafogo teve muito isso hoje. A gente pode parar aqui para falar do Savarino, do Igor Jesus, das bolas que o Gregor encontra, das chegadas pela direita, quando começou a passar por ali, sabe? O Arthur cai pela direita, vai para dentro e abre o corredor para o Vitinho. Então, olha o tanto de coisa que a gente está falando do que o Botafogo cria dentro do Allianz, que não era comum. Então, assim, é um Palmeiras ainda tentando juntar os seus cacos. Talvez não seja do dia para a noite, ele fala de se forjar num momento difícil. Aí é aquela equação, porque já tem primeira fase de Libertadores, já tem pressão da torcida. Você não pode tropeçar no início de Brasileiro, deixar rivais descolarem muito. Tem time muito forte por aí, Flamengo, Inter e próprio Botafogo. Então, o Palmeiras talvez precise acelerar essa coisa de se forjar na dificuldade e vai esperar esses nomes, esses reforços, essa sonhada estreia do Paulinho, quando lá na frente o Maurício vai poder voltar, porque está fazendo falta. E arranjar solução com o que tem ali no grupo agora, Abel. O Maurício está para voltar, né? Mas é uma incógnita. Clássico, né? Não voltou, nem no banco foi. E o Paulinho, mais um mês, já deve estar na terceira rodada da Libertadores. Aliás, o Palmeiras vai a campo quinta-feira no Peru. Ô Mari, mas o Abel Ferreira muitas vezes encontrou soluções. Será que o torcedor não poderia botar fé que mais uma vez ele encontra a solução? Eu acho que é isso. Eu acho que ele já passou por várias fases no Palmeiras. É claro que as dificuldades elas foram menores do que as conquistas e os momentos em que o Palmeiras mostrou um bom futebol, mas o torcedor se acostumou. Quando o Abel perdeu o Dudu por lesão, ele precisou repensar a equipe e não foi também na primeira, na segunda, na terceira partida. Ele demorou ali pelo menos uns 5 jogos para conseguir encontrar um sistema sem o Dudu. Aconteceu a mesma coisa com o Endrick. Ele foi passando por esses momentos e é muito curioso, porque já início de temporada ele precisou encontrar um Palmeiras sem o Maurício. O Maurício forjado para ser, entre aspas, esse 9. Ele adiantou o Maurício e o jogo do Palmeiras funcionou com o Maurício dessa forma. E aí depois ele precisou, de fato, repensar nesse Palmeiras. São novas peças, o Palmeiras ele está, de fato, passando por uma reformulação de elenco. Então, se você olha hoje o banco de reservas do Palmeiras, além de muitos garotos, jogadores novos entrando de contratações, o Fux, o Giai. Então, assim, ele troca também o seu elenco, as suas peças de reposição. Então, acho que o torcedor que se acostumou a ver o Abel encontrando soluções, a ver um grupo responder de uma forma muito rápida a momentos de adversidades. O Palmeiras, ele quase sempre conseguia. Foi eliminado, já respondia em Campeonato Brasileiro. Então, hoje o torcedor, ele está magoado porque perde o título, ele está magoado porque não encontra ali algo que o aproxima do que o Palmeiras um dia já foi com o próprio Abel, mas, ainda assim, ele tem muito além do que vários outros clubes têm, que é o trabalho do seu treinador. Isso não pode ser jogado fora. É um trabalho que o Abel, ele conhece cada canto, né, desse Palmeiras. Então, acho que dar mais esse tempo
e ver o que de fato o treinador vai responder. É curioso, nas redes, a gente acompanhando, e até amigos palmeirenses, a gente vê que os palmeirenses se dividem em 2 times. Os que dão crédito porque o trabalho que o Abel ainda vai mostrar e o que já cansou, acha que já chegou no limite. É porque eu acho que esse cansaço não é de hoje, esse cansaço não é da última semana, não é da final do Paulista, não é da estreia do Brasileiro. A gente está confiando que o Abel vai arranjar uma solução, daqui a pouco vai fazer um ano. Talvez desde o meio do ano passado. Não, mas daqui a pouco ele vai arranjar uma solução, daqui a pouco vai pintar alguma coisa. Aí a solução não teve, então é porque precisa de peças no mercado. Aí vem a peça no mercado, vem a reposição, não, mas é porque não estreou, mas é porque teve lesão. E ele se notabilizou, por mesmo nas dificuldades, ele arranjava soluções. Então está passando um tempinho maior aí sem títulos, e isso pesa na paciência do torcedor, e sem soluções. Então eu acho legítimo o torcedor que hoje vira e fala, olha, o Abel tem todo o valor do mundo dentro do Palmeiras, dos maiores da história, se não maior para muita gente. Mas o tempo está passando. Vamos ver se a gente escuta o Abel e vê o que ele fala sobre essa estreia no Campeonato Brasileiro. Vai falar do técnico efetivamente estreante no time, no Botafogo. O Renato Paiva falou depois desse empate em que o seu time, de acordo aqui com nossa equipe, merecia a vitória. Fosse uma luta por pontos, teria vencido. Vamos ouvir o técnico botafoguense. E a primeira pergunta é do nosso torcedor, na verdade torcedora que faz parte do nosso clube de membros, Olívia BFR. Como você avalia a estreia do Botafogo no Brasileiro em um jogo desse tamanho e fora de casa? Boa tarde. Bem, Olívia e todos os torcedores do Botafogo. Primeiras palavras antes disso, eu quero referenciar a nossa torcida, que hoje em todos os lugares disponíveis estavam ocupados, estavam cheios, e é muito bonito nós, fora do nosso estádio, contarmos com o apoio deles. Sabemos que contamos com o apoio deles fora do estádio, em suas casas, quando não podem ir, mas no estádio é muito importante que eles estejam, e hoje ouviram-se durante muitas vezes e muito tempo dentro do estádio. Isso é muito importante para os nossos jogadores. Uma palavra de obrigado para a torcida que esteve presente e um abraço para quem esteve a sofrer e a torcer em casa. Depois outra palavra para os meus jogadores. De facto, está muito aqui explicado hoje, e atenção, não estou satisfeito com o resultado, mas de facto tenho que dizer que hoje volta-se a confirmar que é um grupo de campeões. São campeões no talento, porque em vários momentos houve demonstrações de talento, não só talento técnico, mas tático também, na percepção do jogo, mas são campeões no trabalho, na dedicação e no honrar este escudo. E isso foi assim que eles ganharam os títulos, e é assim que vão continuar a ganhar, porque de facto acho que voltou o Botafogo, que orgulha os nossos torcedores, repito, sem estar feliz com o resultado. E respondendo à Olívia, acho que é um campo muito difícil, é um estádio muito difícil, é um adversário tradicionalmente muito difícil. O jogo, para quem vinha de uma série complicada como vinha o Botafogo, acho que é uma resposta afirmativa da nossa parte, que não se traduz em números, porque de facto, para mim, o grande pecado da nossa exibição é o último passe, é a decisão no último terço, muitas das vezes em superioridade numérica, em que não decidimos tão bem e não conseguimos tirar partido dessas vantagens e conseguir fazer golo. A grande oportunidade da primeira parte é nossa, e é verdade que a grande oportunidade da segunda parte é do Palmeiras. Podemos considerar o empate justo, repito, nada satisfeito, porque vínhamos aqui para ganhar, mas muito feliz porque os meus jogadores nos aceitaram de braços abertos, acreditaram na comissão, acreditaram na ideia e acreditaram no plano de jogo. E eles hoje interpretaram o plano de jogo milimetricamente. Pena, de facto, não termos feito golo nessas últimas oportunidades, nesse último passe. Temos que melhorar nisso, mas também já não competimos há algum tempo, a equipa foi caindo com cansaço. O não jogar há algum tempo também é bom por um lado porque nos permite treinar, é bom por outro porque nos tira ritmo de competição, e aí o Palmeiras tem muito mais ritmo que nós. Acima de tudo é uma exibição que me deixa satisfeito, não, porque eu nunca estou satisfeito, nem quando ganho 5-0, vejo sempre coisas que não são boas, também quando ganhamos 5-0, mas estou orgulhoso pelo trabalho dos jogadores. Queríamos mais no resultado, acho que a exibição é uma exibição muito boa da nossa parte.
Boa noite, Renato. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre a estrutura do meio de campo. Hoje você foi com o Gregory, o Patrick e o Marlon, e você não usou o Santiago. Você queria ter mais combatividade ali, fechar mais o centro para poder depois buscar os contra-ataques? Temos duas formas de ver o jogo sempre. A forma que é o nosso modelo de jogo e a forma que treinamos durante a semana e a forma estratégica, que é algo que faz parte do modelo de jogo, em que tu fazes algumas alterações pontuais em função do adversário, em função do tipo de jogo, em função no contexto onde jogas, o campo, a classificação, etc. Há várias coisas que definem uma estratégia para o jogo. Acima de tudo, aquilo que é a minha responsabilidade enquanto treinador do Botafogo é colocar os melhores que neste momento me dão mais garantias para este jogo. E neste momento este 11 era aquele que me dava mais garantias. O Santi é um jogador de imenso talento, é mais uma grande contratação do scouting do clube. É um jogador que vem de uma liga diferente e precisa de facto algum tempo para adaptar. Não teve muita competição e ele vai ganhar isso aos poucos com a competição e vai ganhar isso em treino também. Ainda não foi suficiente para me dar uma resposta para um jogo desta dimensão, deste tamanho, mas depois entrou bem, fez aquilo que eu lhe pedi, mas hoje, de início, era o melhor 11 para entrar neste jogo, foi o 11 que eu encontrei, porque foi aquele durante todo este tempo, e em especial durante a semana de preparação, que me deu mais garantias em questões técnico-táticas e também questões físicas. Porque convém perceber que, como já tinha dito, o Botafogo, não tendo competição, a parte física acaba sempre por ressentir-se. Paiva aqui, boa noite, Rai Monteiro, Jovem Pan Esportes. Rai, isso. Rai. Na temporada Rai é passada... nome de craque, Rai. Na temporada passada, o Botafogo se notabilizava por um jogo de muita força física, né? Capacidade de recuperar a bola e as transições, muita velocidade. Foi muito que a gente viu hoje aqui. Eu queria saber se a manutenção desse trabalho da temporada passada, parece até por estar bem gravado, né, na cabeça dos jogadores, é o que a gente pode esperar nesse início do Botafogo, até pelo pouco período de treino, muitos jogos em sequência. Isso. Então, manter aquilo que vinha dando certo e funcionando pode ser um trunfo para uma sequência de bons jogos. Obrigado. Obrigado, Rai. É também aquilo que eu disse desde o início. Eu sou uma pessoa muito frontal, muito honesta, muito verdadeira, não me escondo e não vou camuflar coisas. Seria muito pouco inteligente da minha parte eu chegar aqui e mudar radicalmente o que está feito num conjunto de campeões e num modelo de jogo que deu 2 títulos ao clube. Agora, também há que perceber que saíram jogadores que se calhar interpretam melhor essa forma de jogar que outros. E então o meu trabalho, como eu disse na antevisão, é de facto os jogadores que chegaram, perceber as suas características e perceber, dá para jogar assim, dá para continuar a jogar assim, igual, ou temos que fazer aqui uma ligeira adaptação sem perder a tal identidade. Foi isso que tentámos. E de facto hoje, nesse momento das transições, aquilo que eu digo, não foram mais efetivas porque a última decisão não foi a melhor. O último passe, o decidir quem estava livre, a execução técnica e a execução tática, a técnica do passe, a tática da decisão, para onde colocar a bola, não foi para mim, se eu posso dizer, a pior parte da nossa exibição. Senão, se calhar, tínhamos sido mais efetivos e seríamos outra vez muito iguais ao Botafogo do ano passado. Vive-se muito desta coisa de joga desta forma, joga daquela. Eu, honestamente, olho para as minhas equipas e o que eu tento é que elas sejam completas nos vários momentos do jogo. Que saibam atacar em ataque rápido, que saibam atacar em ataque posicional, porque vai ser muito importante quando jogarmos em casa com equipas que se fecham, ou mesmo fora, o ataque posicional, o jogo posicional, o jogar sem espaço, o jogar contra blocos baixos pode ser extraordinariamente importante para nós e nós temos que saber interpretar isso. Temos que saber defender em pressão, temos que saber defender em bloco mais baixo, porque muitas das vezes as equipas vão nos obrigar. E falta aqui um momento que eu digo aos meus jogadores, às vezes nós falamos nestes momentos do jogo, para mim há mais um momento no jogo, que é o individual, é o que nunca falamos, e é quando o treinador diz ao jogador vai pela direita, o jogador vai pela esquerda e faz golo ou faz uma assistência, e isto é deles, e isso eu nunca vou tirar deles, nunca. Percebê-los, conhecê-los, aproximar as suas características à nossa forma de jogar ou vice-versa, e a partir daí tentar, com o tempo, que o nosso Botafogo seja um Botafogo muito completo nos diferentes momentos do jogo, sem nunca estrangular nem cortar aquilo que é a individualidade dos nossos jogadores, porque o talento vai-se perdendo cada vez mais no futebol e muitas das vezes nós, os treinadores, somos os responsáveis por isso.
Rafael, boa noite. João Rocha, da Dimensão Esportiva. Seja bem-vindo e boa Obrigado, sorte Rafael. no Botafogo. Obrigado. Falar um pouco de um jogador individual, Patrick de Paula, que até um tempo atrás era muito criticado pela torcida, nunca foi muito bem aproveitado. Nos 2 jogos já foi muito aproveitado pelo senhor. Eu queria conversar primeiro sobre a importância do jogador, qual a importância do jogador hoje no sistema do Botafogo, e se houve uma conversa para retomar a autoestima do jogador. E se houve uma conversa com o Patrick para retomar a autoestima do jogador. Eu quando cheguei ao clube, fiz reuniões individuais com todos, para os conhecer não só como homens, mas também como jogadores. E houve jogadores que mereceram a minha especial atenção pelo talento que têm e por aquilo que não mostraram em especial nos últimos tempos. Então, como eu me considero um treinador muito virado para o desenvolvimento individual do jogador, tinha aqui uma grande oportunidade para trabalhar com ele e com outros. Por exemplo, podemos falar do Jair, que fez um jogo extraordinário sendo um menino, não é? Mas que também tem muita qualidade. Cada um tem que aproveitar a comissão técnica que tem e tem que olhar para a oportunidade de desenvolver o talento que têm dentro de um coletivo e as capacidades que o treinador deles hoje e que a sua comissão técnica tem para fazer isso. Mas eles têm que querer, porque pode vir Mourinho, pode vir Guardiola, pode vir Ancelotti. Se quiserem muito e o jogador não quiser, não tem a mínima hipótese. Não há. Então valorizar o caminho, o convencimento, mas daqui o caminho é muito largo. O Patrick fez 2 jogos ainda. De facto, bons jogos, mas tem que fazer mais, porque isto tem a ver com sustentação, não tem a ver com picos. Picos é do eletrocardiograma, vai acima, vem abaixo. Nós não estamos com picos aqui. Nós temos que manter, enquanto campeões e enquanto candidatos ao título, temos que manter este patamar de rendimento muito alto. E quando facilitar algum, se os outros estiverem com o mesmo rendimento, aproveitar esse espaço. Portanto, eu entendo a pergunta... E entendo a pergunta essencialmente por aquilo que o Patrick já fez noutros tempos, não é? E pelo talento que tem. Nós vamos fazer esse trabalho com o Patrick, mas vamos fazer esse trabalho coletivo. Hoje custa-me muito falar do Patrick quando eu olho para uma exibição coletiva da minha equipa, como foi a defender e a atacar tão completa. E depois é aquilo que eu digo, coletivo muito forte para potenciar as individualidades. E as individualidades nós vamos trabalhando à parte, sem esquecer o coletivo, que esse é que vai ganhar títulos e vai ganhar jogos. Muito bem. Segundo o John Textor, a temporada está começando agora, né? Então começa bem a temporada, o campeão brasileiro. Vamos dar uma olhada, até para corroborar um pouco o que disse o Renato Paiva, satisfeito o Renato Paiva, os números do jogo, como o Botafogo teve mais chances de chegar na vitória. O Palmeiras teve mais posse de bola, 58%. Número de finalizações 13-13, mais certas, mais do Botafogo 5-3, grande chance. Olha, esse número até me surpreende. 4-2. Contabilizam as 2, 3 ali do final do jogo, né? Aquelas 2 em 1, né? As defesas do John na sequência. E aí o Botafogo teve mais ações na área rival, 28 ações contra 22 do Palmeiras. O torcedor do Botafogo pode estar dizendo em casa, Mari, o campeão voltou? O tom é mais ou menos esse, né, do Renato Paiva. Um time parecido com o time do Arthur Jorge, né? E a avaliação que ele faz da partida, em que ele pontua muito bem ali, né? Que tem coisas a melhorar, que, enfim, não está satisfeito. De fato, acho que principalmente essa reta final de armação do jogo, a finalização, o último passe, ele fala muito bem sobre isso. Mas, de fato, acho que quando você abre um pouco essa lupa, tem coisas bem legais. Eu acho que até a reta final do jogo, né? As defesas do John. O John foi um grande destaque na temporada passada também para outros personagens da equipe do Botafogo. Mas teve um Botafogo com alguns desses jogadores, já, por exemplo, o Arthur, que não teve uma boa apresentação antes do Paiva chegar. E hoje a gente já vê um Arthur muito melhorado. Um Arthur participando ativamente das ações ofensivas do jogo. O Patrick, que foi citado também. O Patrick de Paula, que fez um bom estadual, naquela fase que o Botafogo também poupou os seus principais jogadores, ele foi o grande destaque, e hoje voltando a ser um dos jogadores importantes desse meio de campo. Então, tem muita coisa legal, acho que para o torcedor olhar. Para além disso, uma organização. O time se perdeu praticamente, né, do ano passado para esse, não só na questão de ter perdido peças
do elenco, porque ele negociou muita gente, não só os principais jogadores, mas eu acho que essa organização como equipe é muito importante de pontuar. E é bacana em cima do que ele fala com relação ao tempo de trabalho, né, que ele teve para... se você fica muito tempo treinando, isso te ajuda a corrigir algumas questões, né? E ele fala sobre isso coletivamente, é um time bem posicionado, com uma ideia não formada 100%, mas uma ideia bacana pelo que o Botafogo apresentou ano passado, mas ele fala que também esse tempo de treinamento só, você acaba pecando em alguns momentos, né? Então, assim, na hora, como a gente falou do Savarino ali, se o cara tá no ritmo de jogo ali, né, naquela sequência de jogos, com certeza a decisão dele seria outra. Ele fala que o time sentiu um pouquinho no final do jogo pela questão do ritmo de jogo, né, que o Botafogo não tinha, diferente do Palmeiras. O Palmeiras pode estar sentindo a questão um pouco mais física, né? Porque teve um confronto, por exemplo, contra o Corinthians aí há 3 dias atrás. Mas é um time que está competindo muito. Então, a observação dele é muito pertinente com relação a isso. E como é bom ver um treinador falando de futebol, né? Então, a gente espera que ele permaneça assim, porque ele fala de bola, ele fala do tempo de trabalho, ele fala daquilo que o Botafogo apresentou em campo, ele fala da dificuldade, porque ele fala... Foi até um alívio para a gente, porque, enfim, a gente vê o que o Botafogo apresentou, a gente sabe o que a gente poderia encontrar, né? Porque o Palmeiras é um time competitivo, tem a questão do gramado também, que o Botafogo está acostumado, mas esse é um outro tipo até do Botafogo, porque essa questão da cortiça, o estilo do sintético, enfim... Mas é algo que chama atenção positiva, assim, a entrevista dele e o que o Botafogo apresentou com relação aos 90 minutos do jogo contra o Palmeiras hoje. O Renato Paiva que vai receber o Mastriani, né? Um bom reforço que chega do Atlético Paranaense. Tranquilo, felizão, Renato Paiva. E o Abel Ferreira? Vamos ouvi-lo ao vivo no Sport Center. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, é claro que a chance perdida ali pelo Flaco poderia ter mudado todo o cenário, a gente poderia estar falando aqui de outra coisa. Mas essa chance que ele teve foi, eu acho que, uma exceção nesses últimos 4 jogos. Foram poucas chances tão claras de gol assim do Palmeiras. E mesmo assim, quando você mexe no time hoje, você não faz mudanças assim no esquema, na escala, no esquema de jogo do Palmeiras. Você troca um zagueiro por um zagueiro, um lateral por um lateral. A gente pode esperar mudanças mais estruturais na equipe para tentar melhorar essa criatividade para a sequência da temporada, por exemplo, na estreia agora pela Libertadores? Obrigado. A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar a fazer. Tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa, perceber também que hoje jogamos contra o campeão. É uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos 1 golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende do ponto que tu quiseres olhar. Tu olhas para aquilo que te apetece e se eu estiver a dizer alguma coisa, corrige-me, por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e muito sinceramente num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Abel, boa noite. Pedro Marques da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um lançamento. lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso deixando de trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o Palmeiras. É a sua opinião, entendo, é a sua opinião.
Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Até com relação, né, essas jogadas do time do Palmeiras. No jogo contra o Corinthians, o adversário jogou com 4 atletas do meio de campo, bloqueando bastante as ações do Palmeiras por dentro também. Hoje, novamente, o Botafogo preencheu o setor do meio de campo para bloquear as ações do Palmeiras. Só que, normalmente, quando o Palmeiras perde a bola, o próprio meio de campo do Palmeiras fica muito exposto. Não falta, talvez, uma peça nesse setor do meio de campo? Talvez o Maurício possa te dar isso que hoje o Palmeiras tem essa dificuldade no meio de campo, principalmente em trabalhar um pouco mais por dentro e quando perde a bola não deixar tantos espaços? Não queria falar desses jogadores que faltam, que vocês sabem. Hoje, por exemplo, não tivemos nem o Aníbal, nem o Paulinho, nem o Maurício, nem o Rocha, nem o Gomes. Estamos com 6 jogadores lesionados e vamos continuar a trabalhar nos nossos processos. As nossas rotas de ataque no ataque posicional estão muito bem definidas. Vocês viram o nosso adversário, as oportunidades que o nosso adversário teve foi tudo transição. Tudo transição. Para aqui falar com o teu colega, tudo transição. E a outra segunda que tiveram foi um cruzamento ao segundo poste que o Everton defendeu. Tudo transição. E as nossas rotas de ataque, para que você saiba, eu vou-lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário. São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício. E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Em cima do Facundo, que veio da seleção, em cima do Picarés, que veio da seleção, em cima do Emiliano, que veio da seleção, em cima do Estevão, que veio da seleção, em cima do Roque, que está a chegar está connosco há sensivelmente um mês. Vocês lembram-se o que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque em ataque posicional e nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final, né? Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. E, portanto, empatámos o jogo, como eu te disse, no jogo podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. É verdade, nos últimos 5 jogos, para dizer aqui ao teu colega, temos 4 golos feitos, 1 sofrido. Penaltis perdidos e ocasiões flagrantes perdidas. Faz parte do futebol. A minha função é ajudar os meus jogadores e só há um caminho. É dentro do tempo que tivermos para treinar, vamos treinar. Quando não tivermos tempo para treinar, vamos jogar. Abel, um tempo muito curto, né, de quinta-feira de uma decisão de campeonato que o Palmeiras disputou com o Corinthians para hoje disputar um outro clássico nacional contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu trabalho mentalmente com os jogadores para que virasse essa página? Você até destacou na sua última resposta que ainda se sentia que não seria o 100% do Palmeiras mentalmente. Só um detalhe em relação ao jogo, principalmente ali no primeiro tempo, o Estevão é muito acionado ali, né? Na maioria das vezes ele prefere a jogada individual, até teve uma cobrança do Vitor Roque em relação a isso. Falta ainda um pouquinho de encaixe, de entrosamento ali do Estevão com seus outros jogadores? Não, como eu te disse, falta termos todos os jogadores disponíveis, falta-nos começar a ganhar para dar um pouquinho de confiança, apesar de termos ido à final e de não termos tido esse tempo todo que gostaríamos de preparar este jogo. Mas tudo o que eu vou estar aqui a dizer, se não interessa, dizer que o Botafogo teve... Né? O Botafogo nem sequer se apurou. Ouviram o que é que o presidente do Botafogo disse em relação ao Paulista? Né? Para não dizer o que eu estou aqui a pensar. Né? Eles tiveram 1 semana ou 15 dias a preparar só um jogo. E nós vimos de uma final que perdemos, que nos custou muito, porque tivemos a oportunidade de entrar
eliminatória e não conseguimos. E sabia que este jogo ia ser difícil por duas razões. Primeiro, porque não estávamos a jogar com um adversário qualquer. E segundo, porque o nosso lado anímico e a nossa confiança não estava... Agora não vou aqui esconder nada por baixo do pano. Não jogamos, estamos longe do nosso nível ainda, e ainda bem, que é sinal que temos muito para trabalhar. Sim, temos que ser mais eficazes, porque a verdade é que no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, por muito que foi nossa, não fizemos golo. A nossa função é estar focados naquilo que temos que fazer, melhorar os nossos processos para continuar a crescer e continuar a competir como fizemos no Paulistão, para continuar a estar nas decisões em cada competição até ao fim. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje você terminou com Giai, Mikael, Fuchs. Ninguém quer saber disso, esqueça isso. Ou não, ninguém quer saber. Com alguns jogadores. Ninguém quer saber disso. Toda a gente só quer saber ganhar. Nós vamos continuar a trabalhar. Ninguém quer saber se mudamos 40% da equipa. Ninguém quer saber disso. Mas só posso fazer uma. Não, podes fazer o que tu quiseres. Estou a dizer que ninguém quer saber disso. Sim. As pessoas não querem saber. Tá, As pessoas pensam que isto é matraquilhos, que é a PlayStation. A gente mete lá a bola e, olha, joga para a direita, joga para a esquerda. Estes jogadores estiveram todos na seleção. Não estiveram a treinar comigo. Estiveram a treinar com os treinadores deles. Não estiveram a treinar comigo. Eu tive 2 dias para preparar este jogo. O meu adversário teve 15 dias ou uma semana a preparar. Só o Palmeiras. Pressionam assim, pressionam assado. E nós temos que nos adaptar a isto. E aí, falar em adaptação, você falou do estado anímico. Eu acredito, até os jogadores que entraram depois que você colocou, achei que eles entraram até mais animados. Muito pro jogo, bem, entraram, corretíssima análise. Eu achei leve, tranquilo. Inclusive o Felipe Anderson, que eu acho que te ofereceu uma opção boa no meio campo, solto, leve, tocando, virando o jogo, prendendo a bola. E o Fuchs, como você falou, ele dá um lançamento, né, assim, consciente, para o Flaco ajeitar até o próprio corpo e finalizar. Você também teve essa mesma impressão? Olha, tive, sim senhora. Inclusive eu disse isso aos jogadores na roda que nós fizemos no final. E às vezes é preciso um pouquinho isso. Um pouquinho ir atacar a profundidade das costas do nosso adversário, que foi isso que o adversário fez, e muito bem, quando nós pressionávamos. Com a bola entrar no apoio frontal do centroavante do Botafogo, muitas vezes com o zagueiro canhoto, que era o que fazia mais esse passe, mais vertical, aqui ir nas costas, com deixar a bola pela frente, com os pontas a correr para a frente. E é isso que está a faltar um bocadinho à nossa equipa. Está a faltar na nossa equipa correr para as costas, não só o jogador que tem bola, mas sobretudo os jogadores que não têm bola, agredir mais através de movimentos facão nas costas do nosso adversário. E estamos a fazer exatamente os movimentos contrários, movimentos de aproximação, de tocar, e não é isso que temos que fazer. E acredito que isso venha muito ainda, por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Tá aí, então, Abel Ferreira ouviu o que ouvimos aqui, né? A torcida menor do Botafogo cantando somos campeões, e valorizando o que fez o torcedor adversário. O Pedro Ivo, ele fala, então, do cansaço. Boa entrevista também. Boa entrevista. Foi boa entrevista. Ele pareceu nervoso no começo, mas depois acalmou e falou bastante de futebol também. Aspectos interessantes. Falou do cansaço, que realmente de quinta-feira para cá é pouco tempo para preparar a equipe, de olho especificamente no jogo contra o Botafogo. Mas falou também de confiança e criatividade que falta ao time do Palmeiras. Quer dizer, ele admite que isso está faltando ao Palmeiras. O diagnóstico está feito, o que a gente comentava aqui, né? É um Palmeiras que não parece ter soluções como já encontrou em outros momentos. E é o trabalho dele. Ele não vai, talvez, ali puxar para se dizer que eu não estou conseguindo. Ele passa também por questões de jogadores, erros de jogadores. Ele até entra num debate ali com o repórter que pergunta sobre caminhos para a criação, que não são só bolas levantadas. E eu concordo um pouco com o Abel. Não é que o Palmeiras só levante bola, só que essa coisa que ele fala, inversão de jogada, ele fala que é o terceiro caminho. Não está acontecendo. Associação pela beirada, ela não está acontecendo. Criação pelo meio. E aí ele fala também do poderio criativo ali, né? Do lúdico, que não é exatamente algo trabalhado, que a bola no pé do jogador, ele arranja algum caminho que também não está acontecendo.
Então, ele sabe os caminhos, ele sabe que não está acontecendo. Agora, você precisa buscar soluções. Você vai aprimorar isso com treino? Talvez você vai ter pouco tempo. Você vai ter pouco tempo. Ele fala, né? De quinta-feira para cá, é pouco tempo para treinar. Já tem agora semana de competição sul-americana para todo mundo, essa semana e a próxima. Se você não ganha numa estreia de Libertadores, você tropeça de novo numa segunda semana, numa segunda rodada de Campeonato Brasileiro, o barulho é maior, a tranquilidade para esse trabalho é menor. A entrevista do Everton mostra que é um grupo abalado. Então, a situação não é favorável para um diagnóstico que eu concordo com o Abel. O time não está sabendo criar. Não estamos tão criativos. Acho que foi até um jeito educado dele falar que o desempenho é bem complicado do ponto de vista de quando você tem a bola no pé. E aí entra naquilo que você falou, da impressão, você, Omar, que sempre se arranja uma solução ali. Essa solução não vem. E aí eu repito, Edu, não é de hoje. Essa solução, esse não tão criativo, já vem há algum tempo. E aí, Capitas? Edu, assim, eu vou chamar a observação com relação ao comentário a pergunta que foi feita sobre o Estevão, né? Porque o repórter fala que o Estevão, em muitos momentos, ele é muito acionado, só que ele segura um pouco mais a bola do que o normal, e aí se existe uma questão de correção ali, de posicionamento. Assim, todos nós sabemos do potencial do Estevão, né? E o quanto é importante ter um jogador desse perfil bem trabalhado. Assim, também faz parte do trabalho do Abel e da aceitação do Estevão também. Porque, assim, se as coisas funcionam muito bem, por exemplo, para o Palmeiras, essa bola girada mais rápido e o Estevão tem um enfrentamento de mano a mano, é quase impossível marcá-lo. Então, isso falta um pouco... A defesa mal posicionada, isso, né? Com a defesa mal posicionada, porque é a bola um pouco mais acelerada, né? É você levar o jogo para um lado e tentar trazer essa jogada para o Estevão com mais velocidade. Isso acontece muito, por exemplo, no Real Madrid, né? O Real trabalha de um lado e quando pega o Vinícius do outro lado, pega quase enfrentamentos de mano a mano. O Palmeiras hoje não consegue criar muito isso, porque parece que é um jogo um pouco mais lento. Agora tem a outra observação. Eu fui na final Palmeiras e Corinthians, e a gente no campo é até melhor para você observar isso, mas no jogo de hoje também, em muitos momentos, o Estevão, ele domina a bola, ele tenta o primeiro enfrentamento e automaticamente 2 ou 3 jogadores tentam fazer ali uma marcação para que ele não crie. Então, quer dizer, isso é o princípio básico do futebol, né? Se você tem 3 jogadores marcando um, é porque tem alguém sobrando em outro setor. Então, acho que isso pode ser trabalhado com o Abel também, e quem sou eu para opinar sobre dia a dia. Mas é uma informação que seria importante para o Palmeiras. Trabalhar com essa jogada, essa virada em velocidade para tentar pegar o Estevão no mano a mano, isso está difícil de acontecer. E quando ele é muito bem marcado por 2, 3 jogadores, automaticamente tem alguém do Palmeiras de qualidade, que a gente já falou, Vitor Roque, o Veiga, um jogador de meio campo, sobrando ali para tentar um outro tipo de criação. Agora, isso é trabalho do Abel, e ele falou muito bem, assim, ele fala sobre a leitura que ele tem de criação, ele fala o que está faltando para o Palmeiras, seja no fator criativo, na baixa de rendimento de alguns jogadores, e o torcedor do Palmeiras agora torce para que ele arrume soluções no dia a dia para que o Palmeiras volte a competir. Vai ter que refazer esse time do Palmeiras, encontrar soluções, ele sabe disso, né? Tá claro. E acho que quando ele tiver o Paulinho, pode ser que a coisa fique um pouco mais fácil. Mas, Mari, ele citou o Real Madrid, atenção, né? Divide muita atenção. Hoje, o Paulinho, todo mundo breca o Estevão ali, bota um na sobra, porque a bola não está girando. Exato. O Paulinho se movimenta muito. Agora, por outro lado, né? Se você pensa num time com Paulinho, Estevão e Vitor Roque, o Paulinho, com todo respeito ao Facundo, né? Não, você já está deixando o marcador em dúvida. Sim. Mas no Mundial não vai ter Estevão, né? Não vai ter Estevão. O Paulinho vai ter que realmente encontrar um espaço ali. E o Abel vai ter que achar o Palmeiras sem o Estevão como grande opção. Falou de Real Madrid, citou ali 7 jogos, 0 gol do Mbappé. Vamos trazer para o Vitor Roque a discussão aqui, Mari? Boa. Porque a gente falou aqui antes, né? A bola não tem chegado redonda para ele, né? Ainda não causou um choque o Vitor Roque? 333 minutos, 6 finalizações, 2 certas, perdeu 2 grandes chances, criou uma chance, né? E 2 pênaltis sofridos, um deles convertido, o outro não, na decisão do Campeonato Paulista. E aí, que começo é esse do Vitor Roque? E tem solução? Eu acho que a análise em cima do começo do Vitor Roque, ela é prejudicada pelo momento da equipe. Não tem como, assim, não estaria na figura do Vitor Roque a solução do Palmeiras, né? Isso vai muito além de ter a referência do 9 lá, porque é o que o Pedro traz, as coisas para o Palmeiras, elas já estão com mais dificuldade de desenrolar desde a temporada passada. Então, assim, o Vitor Roque, ele tem muita qualidade,
muita qualidade mesmo. Eu acho que para ele essa mudança de ambiente, de clima, fez muito bem, vai fazer. Acho que é quase que certo que isso vai, né, funcionar para o Vitor Roque, pegando de tudo que ele passou na Espanha, de empréstimo, e no Betis também, perde lugar, enfim, vê outro brasileiro chegando como o Antony e já conseguindo ter uma resposta quase que imediata. Então eu acho que a avaliação ela fica muito condicionada ao momento do time, assim. 2 pênaltis sofridos, a gente vai discutir muito sobre o pênalti em cima do Arboleda, mas na figura do Vitor Roque, ele estava ali, ele fez o dele, ele vai para o enfrentamento, ele busca esse contato físico. Se o pênalti tivesse sido convertido pelo Veiga, é um pênalti sofrido numa final de campeonato. Então, assim, é um jogador que a tendência é um encaixe que vai funcionar muito para o Palmeiras. Ele sabe fazer gol, ele sabe atuar nesse contato físico, ele sabe buscar a referência do marcador, ele sabe sair da área, ele sabe arrastar essa marcação, ele sabe se associar com outros jogadores. Então, acho que é ajustando o time do Palmeiras que acho que a figura do Vitor Roque vai ser muito importante. De repente, com o Paulinho do lado, pode dar samba também. A gente vai entrar no mesmo debate do Estevão, né? Só que o Estevão talvez tenha um pouco mais de qualidade para ele sozinho destravar um cenário que não se abre. O Vitor depende um pouco mais do funcionamento coletivo. Esse funcionamento coletivo não existe. Então não é nem justo você personificar o mau momento do Palmeiras no Vitor Roque. É o que eu falei aqui no início. Não é que a bola está chegando e o Vitor Roque não está cumprindo o papel de colocar ela para dentro. Não está sendo efetivo. É bola que chega, é chance que aparece, falta confiança, não finaliza. Não é isso. Ele busca muito jogo. Só que ele busca muito jogo numa de tentar uma solução para o coletivo que não funciona. Quando a gente está falando de virar a bola, o Estevão é muito acionado, mas às vezes o segura. Está segurando porque não passou alguém? Está segurando porque não combinou? Está segurando porque o cenário que se apresentou para ele quando ele recebeu a bola não é o melhor, não é o mais favorável? Você tem que criar um cenário para o Estevão brilhar. Você tem que criar um cenário para o Vitor Roque resolver a parada. É isso que o Abel não está conseguindo fazer. Não adianta chegar e falar a fase do Estevão não é boa. Será que o garoto é bom? Será que o garoto resolve? Não. Se você der a condição, a fase dele vai ser boa. O Vinícius Júnior no Real Madrid, quando você dá a condição, ele resolve. Você não dá a condição ao Vinícius na seleção, ele não resolve. Ele recebe metade das bolas que ele recebe no Real Madrid. Ele recebe em condição muito pior. Então, você precisa entender o funcionamento coletivo. Não tem mais essa do bola no pé do Messi que ele vai arranjar 30 dribles e fazer o gol. É muito raro ter um jogador assim. Ou bola no pé do Neymar que ele vai arrastar do campo de defesa ao campo de ataque para resolver. Não existe esse tipo de jogador aqui. Ou o Estevão pode vir a ser um dia, ainda não é esse jogador aqui. Então, sem essa tal criatividade que o Abel cita, o Palmeiras não vai andar. Bom, vamos falar mais daqui a pouquinho do Campeonato Brasileiro, dessa rodada de número 1. Vamos para o intervalo rapidinho. Como eu falei na minha live pós-jogo, se vocês quiserem assistir, só entrar aqui no canal, que é a última live que você vai encontrar ali na aba de ao vivo. Eu falei que o Renato Paiva me surpreendeu positivamente. Eu acho que ele soube ler bem as demandas que o jogo precisaria, né? Um time que está ainda em processo de adaptação ao novo jeito de jogar. Precisaria ter aí os zagueiros tocando muito a bola, coisa que o Bastos não é um exímio um jogador que tem muita qualidade com a bola nos pés. É um zagueiro fantástico, mas para mim o único defeito dele, mais gritante, é a falta de tato com a bola no pé, coisa que o Barbosa e o Jair têm mais. E além disso, o Palmeiras, que fez isso o jogo todo, chuveirou bola na área. E todo mundo sabe que esse quando o Palmeiras está mal taticamente, está mal de confiança, de entrosamento, de padrão de jogo, eles ficam rifando bola na área, jogando bola na área no chuveirinho o jogo todo. E com as duas torres, né, Jair e Barbosa, fica muito complicado qualquer atacante ganhar na bola aérea. Só deu Barbosa e Jair o tempo todo pelo alto. Então ele fez uma boa mexida no time ao entrar com o Jair em vez do Bastos de início, e também acho que ele leu bem a questão física e de ritmo de jogo do Santi e entrou com o PK, protegendo mais o meio campo e botando um cara que está com um pouco mais de ritmo de jogo, já que ele jogou, acho que é o cara que mais jogou no Botafogo no ano, foi o PK. Jogou muito pelo Carioca, né, mais que os outros, e o Santos estava aí 4 meses sem jogar. Então acho que também leu bem essa questão, incorporou o meio campo, protegeu a zaga e saiu na boa. Eu acho que foi uma boa partida taticamente do Botafogo por mérito do Paiva. Destaques positivos, eu tenho Alex Telles, partida fantástica, Barbosa, muito bem também, John, chovendo molhado, né? Fez a defesa do jogo. A maior defesa do jogo foi dele. O Arthur foi bem na partida. Muitos não vão concordar porque querem que o Arthur seja o Luiz Henrique, mas ele nunca vai ser o Luiz Henrique. Mas para Arthur, ele fez uma boa partida. Mas quem? O Savarino foi muito mal hoje, muito mal. O Marlon apagado também hoje. Igor Jesus lutou muito, fez ótimas jogadas, muito bem no jogo. E
Eu ia citar mais alguém, tô esquecendo. Ah, o Vitinho. Belíssima partida do Vitinho. Me lembrou o Rafael naquele 1-0 Botafogo no Palmeiras, gol de Quim Soares, que o Rafael anulou o Dudu o jogo todo. E que é quase gol do Santos. Então, esses foram meus pitacos, meus pontos pro jogo de hoje. Acertei o palpite, vamos dizer assim, no resultado, não no placar. Achei que fosse ser 1-1, o jogo foi 0-0. Mas acho que mais importante que o placar hoje foi o rendimento. Se fosse uma vitória jogando mal, um gol cagado, a gente teria ganho, mas teria aquela imagem de, pô, esse ano vai ser complicado. Mas com um empate fora de casa, que não é um mau resultado, o Palmeiras vai brigar pelo título, assim como Botafogo, Inter, Flamengo. O Botafogo conseguiu um bom ponto, que muitos times não conseguirão esse ponto lá em São Paulo, no Allianz. E também, com a boa atuação, trouxe a confiança para o time e para a torcida, né? Espero que a gente lote o Newton Santos contra o Juventude e contra o Carabobo. E principalmente que a gente jogue bem contra o Alaú fora de casa e arranque 3 pontos lá no Chile, né? Eu ia falar Uruguai, é no Chile. Pessoal, fico por aqui. Obrigado pela moral, pela audiência de sempre. Daqui a pouco tem react do Sport TV, era do Sport TV News, o Sport TV News. Hoje tem um outro programa que vai ser a estreia, né, do Rizek com o Denilson, né? Uma análise pós-rodada, também virá para cá. Cavalinho do Fantástico. Se tiver também a Gazeta Esportiva lá de São Paulo, que adora babar ovo do Palmeiras, vai ter também, né? Band Esporte, se eu achar, acho que eu perdi o Band Esporte enquanto gravava a ESPN. Mas tudo bem, o que eu encontrar vai estar aqui. Pingou na internet, pingou na televisão, se for possível, eu estarei aqui sempre. Então fico por aqui, dá uma moral pro canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo, deixando o like, é de graça e ajuda o conteúdo a ganhar mais alcance, porque o algoritmo entende que o conteúdo é bom e dispara para mais botafoguenses. Comenta aqui embaixo o que achou do jogo, se inscreva no canal, ative o sininho e, principal, compartilhe com amigos que não conhecem o canal ainda o link do vídeo, o link da live. Dá essa moral pra gente, é de graça fazer isso tudo. E se quiser ajudar com formas pagas, né, temos aqui em cima nosso Live Pix, temos ali o Pix do canal, rafaguense10@gmail.com, mande qualquer Pix, qualquer valor, até centavos ajudam muito. E também é o nosso e-mail de contato, quiser mandar a proposta de fazer um jabá, um merchan no canal, manda por lá que a gente troca uma ideia. E temos 4 planos de membros, planos de R$3, de R$5, vários valores, você ajuda muito o canal, muita estrutura que a gente tem aqui, sempre com muito conteúdo sobre fogão. Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!